Graças a Deus. E a paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, obreiros do Senhor. Todos aqueles que neste momento estão me vendo e ouvindo, que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. E eu quero aproveitar para fazer um pedido. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Isso é muito bom para o canal. Por outro lado, se você está sendo abençoado, se você está gostando das mensagens, transmita para os seus amigos, seus companheiros. Este canal, informe como se inscrever para que sejam abençoados. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 17 e versículo 24, que está escrito assim: Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo, onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Meus irmãos, aqui nós estamos vendo uma história de amor. O Pai, na própria palavra de Jesus, amou antes da fundação do mundo. Não quer dizer que ele foi criado na fundação do mundo. Não, ele é eterno. Ele veio de Deus, é de Deus e está em Deus. Por isso que João disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi feito seria feito. Ele é a luz do mundo. E ainda, no versículo 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, João caracterizou bastante, para não deixar dúvida quem era o Verbo. E o Verbo ali é Jesus. O Verbo que estava com Deus. O Verbo que era Deus, no princípio. E ainda, João enfatizou tanto, que ele escrevendo na sua primeira epístola de João, anos depois, aquilo que ouvimos, que vimos, e as nossas mãos tocaram da palavra de vida, porque nós vimos. Em outras palavras, eu sou testemunha ocular da história a respeito do Filho de Deus. Ele tinha vida eterna, era a vida eterna. E agora, meus irmãos, vamos voltar ali para aquele jardim, o Getsemane, pois estas palavras foram ditas naquele local, no Getsemane. E Jesus agora sabia, tinha dado as últimas instruções para os discípulos. Ele sabia que já vinham a caminho para prendê-lo. E depois dali era o julgamento, a crucificação. E ele faz, nesse capítulo 17, é que nós chamamos a oração sacerdotal de Cristo, intercessória. E nós vemos no versículo 24 uma coisa tão importante, quando, Pai, aqueles que me deste. E alguém pode dizer, por que ele chama de Pai será Deus, meus irmãos? Porque a Trindade divina é composta do Pai, do Filho e do Espírito. É um Deus só, mas da mesma essência, a mesma substância divina. Tem um Pai, tem um Filho. Então, Deus, o Pai, ele entra como uma preeminência, porque ele é o primeiro de tudo. Mas o Filho não é menos do que o Pai. O Espírito Santo não é menos do que o Pai e do que o Filho. E o Espírito Santo procedeu do Pai e do Filho. É coisa que na nossa mente fica um pouco difícil para entender. Mas Jesus manifesta agora, nessa oração, a glória que ele tinha, que nós não entendemos, meus irmãos. Quando há um culto de bênção e começamos a alegrar, nós dizemos, a graça de Deus, a glória. Quando Isaías teve aquela visão tão importante, que ele viu no templo, e viu o Senhor assentado no alto sublime templo, e viu os serafins, viu a orla das suas vestes encheu tanto, e a glória de uma maneira tal, um poder tanto, mas, e ali era somente uma visão.
que Esaías diz, sai de mim que estou perecendo. Parece que ele sentiu as suas carnes saindo e ouviu uma mensagem dessa nos anos de 1960, lá em Montevidéu, no Uruguai, de um pastor americano que estava de passagem, nós estávamos também de viagem ali. E ele diz, na interpretação, palavra dele, que Isaías sentiu, parece que a carne dele estava saindo dos ossos. Ai de mim que vou perecendo. Porque ele viu a glória, um pouco, a glória, num tipo de uma visão, meus irmãos. E agora Jesus aqui está falando de uma realidade da glória. Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver, esteja, para que veja a minha glória, participe da minha glória. Meus irmãos, neste corpo que nós temos, que você tem, que está me vendo, e eu que você está me vendo e ouvindo também, nós não temos condição de participar, de estar junto, de ver uma glória semelhante a essa. Quando estava no Monte da Transfiguração, que Jesus mostrou parte da sua glória, que como uma revelação, um período um pouco difícil de interpretação, foi tão forte que Pedro, João e Tiago, eles ficaram sem ação. E foi tão forte para Pedro, que lá no final da sua carreira, já envelhecido, e nós vimos a sua glória no Monte Santo. Ali foi um reflexo, como uma miradazinha do sol. Mas tem uma glória que está além da nossa capacidade. E Jesus fala que veja a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É uma coisa importante. Eu desejo que aqueles que me deste estejam comigo, onde eu estiver, para que veja a minha glória, como me deste, pois me amaste antes da fundação. A glória que era dele. E quando Jesus está fazendo essa oração, ele está sentindo aquela glória. Porque ele esvaziou, a glória estava oculta e não podia manifestar-se, porque o próprio discípulo caiu todo por terra. Os próprios que vieram prender Jesus, quando foi ele, sou eu, eles usam uma expressão que eles caíram por terra, só naquela palavra. Agora, a manifestação da glória, o homem, nós, nessa natureza, não temos condição para suportar mesmo. Mas naquele dia nós teremos, porque estaremos revestidos de uma nova roupagem do nosso corpo. Estaremos um corpo semelhante, não igual, porque o semelhante não é igual, o semelhante é parecido. Então, resta a glória para nós, meus irmãos. Então, eu quero terminar agora, para você que está me ouvindo, obreiros, irmãs, irmãos, e quem está me ouvindo, que está reservada para nós uma glória, que neste corpo, nesses olhos, esses ouvidos, nós não podemos suportar a glória, mas nós vamos participar desta glória, porque Jesus é o nosso irmão mais velho. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Amém. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Pai das misericórdias, dá-nos graça, Senhor, para permanecer fiel até a volta do teu amado Filho, Senhor Jesus. Amém.